Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Mais uma vez estamos aqui com o propósito de estudarmos um pouquinho mais dessa carta maravilhosa, essa carta extraordinária de amor que Deus escreveu para você e para mim. Estamos desde a semana passada estudando o livro do Apocalipse. Vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco e para isso nós vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és, Pai Santo. Louvado seja o teu nome pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa vida, pelo teu cuidado conosco, Senhor, porque tu ouves e respondes às nossas orações. Obrigada, Pai Santo, pelas promessas da tua palavra e pela esperança que ela nos traz. Pai querido, estamos agora diante do teu trono de graça, porque vamos abrir a tua carta de amor. Mas para entendê-la, Senhor, nós precisamos da iluminação do autor da Bíblia, o Espírito Santo. Por isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha estar em nós, venha estar conosco, nos movendo em direção ao teu amor, em direção aos teus ensinamentos, para que possamos não só entender, mas para que esses ensinamentos façam diferença na nossa vida. Através do poder do Espírito Santo, que os teus ensinamentos reproduzam em nós a tua imagem e a tua semelhança. Pai querido, vem estar conosco. Coloca teus anjos à nossa volta, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, na semana passada, nós vimos a introdução. Hoje nós vamos começar a ver o capítulo 2 e depois vamos nos estender até o capítulo 3. Nós vamos começar a estudar sobre as 7 cartas de Jesus. As cartas que Jesus escreveu para o seu povo, para a sua igreja, através dos séculos. Nós vimos na semana passada, no estudo anterior, que João, o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava, estava prisioneiro na ilha de Pátimos. Hoje a ilha de Pátimos ela é habitada, um lugar bastante agradável, mas nos tempos de João, uma ilha rochosa, uma ilha que funcionava como prisão de segurança máxima. E João estava lá porque ele não se curvava diante do imperador de Roma, não o adorava como seu Deus. E firme na palavra de Deus, foi mandado para lá e lá ele tem a visão do Apocalipse. E nós vimos também que ele estava no meio dos acontecimentos. Então, ele ouve uma voz que diz o seguinte, olhando aqui na tela, Apocalipse capítulo 1, ainda verso 11, uma voz diz para ele, o anjo Gabriel diz para ele, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais 7 igrejas? As igrejas da Ásia, as igrejas da região mais específica da Ásia Menor, da atual Turquia. E ele então recebe a ordem de escrever. Focando bem aqui na tela, ele estava em Pátimos e ele recebe a ordem de escrever para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, na sequência Tiatira, depois vem Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 períodos da história cristã, 7 igrejas que existiam nos tempos de João. Algumas dessas igrejas, muito provavelmente, João conhecia. João morava em Éfeso. Depois de ter a visão do Apocalipse, ele é libertado daquela prisão e ele volta para Éfeso. Alguns acreditam, inclusive, que o Apocalipse foi escrito na igreja de Éfeso. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele escolheu essas 7 igrejas para mandar mensagens para o seu povo através dos tempos. Essas mensagens, elas são direcionadas, elas são dirigidas, primeiro, para as congregações locais, para as igrejas que existiam
e que são os destinatários dessas mensagens, como por exemplo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A mensagem é direcionada especificamente para essas igrejas também, mas essas mensagens são direcionadas também para nós, como filhos de Deus. Nós vamos ver que essas mensagens, ao caracterizar cada período, elas descrevem também características do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. Às vezes você pode estar mais para Éfeso, às vezes mais para Pérgamo, às vezes mais para Tiatira, né? Então Deus não escreveu só para igrejas, Ele escreveu para você e para mim. Ali tem mensagens preciosíssimas. Ele escreveu não só para aquelas igrejas, mas também para todas as denominações. Seja a que denominação você pertencer, a mensagem é para você também. E essas 7 igrejas, elas são símbolos das 7 fases da história eclesiástica, ou seja, da história cristã, ou da história do cristianismo através dos séculos, porque nós vemos que lá na Ásia Menor, como você pode ver aqui no mapa, não existiam só essas 7 igrejas. Existia, por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos. Paulo, inclusive, escreveu cartas a essas igrejas. A 1ª e 2ª Coríntios, a 1ª e 2ª Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, né? Então, por que Deus escolheu especificamente essas 7 que foram citadas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Porque essas igrejas tinham particularidades, tinham características muito especiais que eram muito semelhantes também às características das diferentes épocas que o cristianismo enfrentou. Nós vemos, ao longo desses períodos, nós vemos o seguinte: nós vemos Deus, conforme Jesus apareceu para João, lá na ilha de Pátimos, nós vemos Deus com o controle na sua mão direita, a sua igreja, a liderança da sua igreja, ele traz na sua mão direita, ou seja, ele é que conduz. Nós vemos essa condução, esse comando de Deus, mas nós vemos também as diferentes estratégias que Satanás utilizou para destruir o cristianismo, para impedir que a mensagem do Apocalipse chegasse aos destinatários finais, que somos nós, o povo de Deus, aqui nessa terra, vivendo no tempo chamado tempo do fim. Então, ao longo das épocas, ao longo dos séculos, Satanás vai mudando de estratégia, porque a gente não pode esquecer que esse grande conflito, essa disputa de Satanás por adoração e obediência, começou lá no céu. Nós já estudamos isso aqui. Na primeira temporada do Ligados na Palavra, nós estudamos sobre isso. Nós vimos que a disputa começou lá no céu. E quando Jesus nasceu aqui na terra, Satanás estava de prontidão para impedir que ele nascesse. E através do rei Herodes, ele manda matar os meninos nascidos de até 2 anos. Jesus foi salvo, né? A gente sabe a história. Deus deu um sonho para José, o anjo disse que era para sair, para eles irem para o Egito, para proteger o menino. E então, mas a vida toda de Jesus, Satanás estava no encalço de Jesus, querendo fazer Jesus pecar. Depois ele exulta, melhor dizendo, quando ele vê Jesus lá na cruz do Calvário, morto. Só que 3 dias depois, Satanás estremece, porque Jesus ressuscita.
E aí ele decidiu, Satanás e os seus demônios decidiram que a partir dali eles se empenhariam 10 vezes mais contra os seguidores de Cristo. Então, o que nós vamos ver ao longo desse estudo aqui é Satanás usando todo tipo de arma, todo tipo de cilada e de estratégia para destruir o povo de Deus, para, ou melhor, exterminar o cristianismo da face da terra. Esse era o objetivo dele. Essas 7 igrejas, essas 7 cartas, elas trazem mensagens universais. Elas são, a Bíblia, nós sabemos, é atemporal, ela é eterna, né? Assim como Deus, que não muda, que não existe nem sombra de variação, na Bíblia também não. E essas mensagens, através dessas cartas, através dessas mensagens, Deus destaca três pontos principais. Para os 7 períodos, para as 7 igrejas, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei quem você é. Diante de Deus, nós devemos e podemos nos mostrar como verdadeiramente nós somos, porque a Deus nós não enganamos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Segundo ponto que ele destaca para os 7 períodos é que as promessas são para os vencedores. Então, Deus nos mostra, através das 7 cartas, que é imperativo, é necessário vencer. Vencer a quê? Vencer o nosso eu, vencer o pecado e vencer a Satanás. Como é que nós vamos conseguir esse feito? Como é que nós vamos estar entre os vitoriosos, entre aqueles que Jesus virá buscar? E aí ele destaca e enfatiza 7 vezes a seguinte frase, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para você através dessas 7 mensagens? Você está de coração aberto? Você está participando desse estudo conosco, fazendo esse estudo da Bíblia conosco, porque você verdadeiramente quer ouvir o que Deus tem para você? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Então se prepare, porque todas as promessas são para os vitoriosos. E quem são os vitoriosos? São aqueles que dão ouvidos, são aqueles que ouvem, entendem e põem em prática aquilo que o Espírito Santo mostra, aquilo que o Espírito Santo nos sensibiliza a fazermos ou a vivermos. Nós vamos para a primeira mensagem, para a primeira carta. Primeira carta, Igreja de Éfeso, situada na Ásia Menor, era uma cidade importante dessa região, tinha um porto bastante expressivo também, mas era uma cidade em que o paganismo já era bastante expressivo. Lá existia o culto à deusa da fertilidade, que era chamada ou de Artemis ou de Diana. Lá existia um templo para cultuar essa deusa. E nesse contexto, Deus manda para Éfeso a seguinte mensagem. Nós vamos ver, antes de nós lermos as mensagens, o seguinte, que para cada período, para cada igreja, Jesus se apresenta de acordo com a necessidade daquele período ou daquela igreja. Nós vamos ver que para a maioria das igrejas, ele destaca, ele elogia o comportamento, a situação do relacionamento do povo com ele, mas para algumas ele critica e para uma ou duas não tem elogio. Só tem recriminação, mas para todas tem conselhos. Para todas as etapas, para todas as eras, tem promessas. Mas as promessas são para os vencedores. E quem são os vencedores? São aqueles que
dão ouvidos ao que o Espírito Santo diz para cada um de nós. Diz para você e para mim. Qual é a mensagem de Jesus para a primeira igreja, para o primeiro período da era cristã? Esses períodos também, nós vemos aqui na tela que Éfeso, o significado da palavra Éfeso é desejável. E muito provavelmente foi por isso que Jesus escolheu a igreja de Éfeso para mandar a primeira carta. Porque Éfeso era a igreja dos sonhos de Deus. Era a igreja que Jesus estabeleceu aqui nessa terra. E o período da igreja de Éfeso vai do ano 31, que foi quando Jesus morreu, depois ressuscitou e subiu aos céus, e ela se estende até o ano 100 da nossa era. Essas datas, esses períodos, eles não são exatos, não são estanques. Como, por exemplo, você não sabe em que hora exatamente deixa de ser noite e passa a ser dia. É gradativo. Então, tem acontecimentos importantes que vão limitando esses períodos. Então, do ano 31 ao ano 100, as características da igreja de Deus nessa terra eram essas que Jesus escreve aqui. Isso nós lemos no Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ele se apresenta para a igreja de Éfeso da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele repete aqui aquilo que ele mostrou, a aparição dele para João, lá no capítulo 1. Quando Jesus aparece para João de forma glorificada, ele está no meio de 7 candeeiros de ouro e na mão direita ele tinha 7 estrelas. E ele mesmo nos diz no capítulo 1, verso 20, o significado desses 7 candeeiros e dessas estrelas. Ele diz que os 7 candeeiros são as igrejas, através dos tempos, e as 7 estrelas são os mensageiros dele, é a liderança da igreja dele através dos séculos. Então ele se apresenta como aquele que está junto do seu povo, cumprindo a promessa que ele fez antes de subir ao céu, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim ele se apresenta para João para enviar essa mensagem para o primeiro período da história cristã, igreja de Éfeso. E ele diz, nos versos 2 a 3 e 6 do capítulo 2, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podem suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então veja, a mensagem começa com aquela mensagem que ele repete para cada período. Eu conheço a tua obra, eu sei quem é você, eu conheço o teu trabalho, eu estou vendo o teu esforço, o teu empenho, eu estou vendo a tua perseverança. Porque aqui, nesse primeiro século já, Satanás, ele tenta contaminar a doutrina cristã. É por isso que Jesus fala aqui daqueles que se dizem apóstolos, mas não são, dos nicolaítas. São doutrinas que Satanás tenta colocar dentro da igreja de Éfeso, do primeiro período da história cristã. Ou melhor dizendo, para a igreja de Éfeso, que corresponde ao primeiro período da história cristã. E ele diz, eu estou vendo o trabalho de vocês. E nesse período aqui, é o período em que os apóstolos, a maioria deles, foi martirizado. Vários deles todos eles foram, com exceção de Judas, né, que se suicidou, e de João, que morreu de velhice. Tentaram matar João, mas não conseguiram. Mas Satanás já começa a querer exterminar completamente qualquer
qualquer mensagem, qualquer orientação de Deus, qualquer manifestação dos cristãos, Satanás começa a querer sufocar isso e trazendo para dentro da igreja doutrinas adulteradas. Só que, enquanto os apóstolos existiram, eles foram zelosos, eles foram perseverantes, eles foram postos a provas, mas eles continuaram fiéis a Deus. Só que lá naquele meio já tinha aqueles que se diziam cristãos, mas não eram, e lá no meio da igreja de Éfeso já tinha aqueles que executavam a obra dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Irineu, um ministro da igreja do primeiro século, ele escreveu sobre os nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que achavam que tudo aquilo que era feito por meio do corpo não era pecado. Que o adultério não era pecado, que comer coisas sacrificadas aos deuses pagãos não era pecado. Resumindo, os nicolaítas eram aqueles que achavam, pregavam e viviam divulgando que se você ama a Deus, você não precisa obedecer esse Deus. O teu amor por Deus te libera da obediência. Eles pregavam que se você ama a Deus, se você tem fé em Deus, você não precisa guardar os mandamentos de Deus. Você veja como essa história vem de longe, como Satanás vem insistindo nessa questão, né? A gente ouve isso hoje em dia também. Na sequência, nós vemos que Deus nesses textos que nós lemos, nós vimos Deus elogiando o labor, o trabalho do povo dele do primeiro século. No primeiro século, com a escassez de recursos que eles tinham, eles não dispunham de nenhuma tecnologia que nós temos hoje, o evangelho atingiu a 6 milhões de cristãos naquela época, no primeiro século. De que forma que eles pregaram o evangelho? Assim, caminhando, né? Ou a pé, ou de barco, ou a cavalo, camelo. Eram as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos. Assim o evangelho foi levado a todo o mundo habitado da época. O número de cristãos do primeiro século atingiu 6 milhões de pessoas. Imagine se nós usássemos, como eles usaram, os recursos que tinham, se nós usássemos a tecnologia que nós temos à nossa disposição hoje, o evangelho já teria sido pregado a todo o mundo habitado e Jesus já teria voltado. Nós já estaríamos no céu. Como nós ainda não estamos no céu, por isso nós estamos aqui, com você estudando a Bíblia. E Deus conta com você, para que você conte sobre aquilo que Ele tem mostrado para você. Deus conta com você para que você mostre aquilo, para que você fale do que o Espírito Santo está falando para você. A repreensão para o primeiro período é a seguinte. Jesus diz assim no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, se você é um cristão convertido, você sabe que assim que a gente começa a conhecer Jesus, que a gente começa a conhecer a Bíblia, a gente se apaixona por Ele, a gente se encanta por Ele. O amor é muito grande, o zelo com as coisas de Deus são muito grandes. Mas se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos do nosso relacionamento com Deus, se nós não cuidarmos de alimentar a nossa natureza espiritual, logo, logo, esse amor, esse zelo, esse deslumbramento com as coisas de Deus, logo, logo isso vai esfriando. E você acaba se tornando um cristão morno, um cristão que tem aparência de cristão, vai à igreja, mas não vive, não vibra mais
com a beleza do cristianismo. Não vibra mais com a presença de Deus na tua vida, não busca mais o poder do Espírito Santo, não está tão motivado mais, você não está tão entusiasmado mais como você estava no início, né? E por isso ele faz uma advertência, ele diz: arrepende-te, volta atrás, retroceda, olha como analise o teu relacionamento comigo. Veja que você já não ora tanto, você já não lê a Bíblia como lia antes, você já não vai à igreja com tanta frequência, ou se vai, já não vai com tanto entusiasmo como ia antes, né? E ele diz: se arrependa, volte atrás. E aí vem a promessa. Para quem é a promessa? Para o vencedor. Ele diz: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. A árvore da vida está lá no paraíso de Deus. Ela vai dar frutos, nós vamos ver isso lá no final do Apocalipse, uma vez por mês. E esse fruto vai fazer com que nós tenhamos saúde e tenhamos vida eterna. Nesse fruto da árvore da vida, tem todos os nutrientes que são necessários para a nossa saúde e para a nossa eternidade, para a nossa felicidade. A promessa é para os vencedores. Os vencedores, aqueles que dão ouvidos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Segundo período, igreja de Esmirna. Como nós vemos aqui no mapa, Esmirna é a atual Izmir, é a terceira cidade mais importante da Turquia atualmente. A Esmirna do passado, dos tempos de João, porque essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eram igrejas estabelecidas, ou melhor, existiam edifícios construídos. João conhecia a localização, ele sabia da existência dessas igrejas. Então, eram igrejas reais. E a Esmirna era conhecida como sendo a beleza da Ásia. Aqui nós temos as ruínas da antiga Esmirna e a Izmir de hoje. Uma cidade bastante importante, de bastante projeção na Turquia de hoje. E a mensagem que Jesus manda para a igreja de Esmirna. Esmirna é uma época de perseguição e martírio. Satanás aqui muda de tática. Ele tentou contaminar a doutrina no primeiro século da era cristã. Não funcionou. No segundo e terceiro século, ele começa a matar cristãos. Por isso, o período de Esmirna vai do ano 100 até o ano 313. Por que o ano 313? Porque em 313, um imperador romano chamado Constantino, ele assina um edito, o Edito de Tolerância de Milão. Ou seja, com esse decreto, ele proíbe a matança de cristãos. E Jesus se apresenta da seguinte forma para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja só, que Deus maravilhoso esse que nós temos. Como Deus, eu não gosto de dizer que Deus se preocupa conosco, porque nós é que nos preocupamos, por não sabermos a solução, por não vermos muitas vezes alternativa nenhuma, a gente se preocupa com coisas que na maioria das vezes nunca vão acontecer. Eu gosto de dizer, porque essa é a realidade, que Deus se preocupa conosco. Ele já provê soluções antes que as necessidades aconteçam. Então, como é que ele se apresenta para a igreja do segundo século, para a igreja de Esmirna? Ele se apresenta como aquele que morreu, mas ressuscitou. Por quê? Nesse período, Satanás quase consegue o intento dele de exterminar completamente o cristianismo, através de dois imperadores, o imperador Diocleciano e Galério, que foi quem sucedeu Diocleciano.
esses dois imperadores, eles estavam temerosos com a projeção que a igreja cristã vinha alcançando, com o crescimento, o desenvolvimento da igreja cristã. Os cristãos estavam pregando o evangelho, estavam ensinando um novo modo de vida, e eles temiam que, se isso continuasse, a cultura romana seria desconfigurada, né? E o Império Romano poderia chegar até a se desintegrar se o cristianismo continuasse a crescer. Então, esses dois imperadores se empenharam em promover uma carnificina nesse segundo período. Eles mataram muitos cristãos. Cristãos de grande expressão, ministros da igreja da época, foram mortos de forma bastante cruel. Foram martirizados nessa época. No ano 165, Justino Mártir, um bispo da igreja do segundo século, Policarpo, um ministro da igreja de Deus, que durante 86 anos foi fiel a Deus, foi queimado vivo. Irineu foi morto também, Cipriano, Vitorino, todos esses fiéis de Deus, arautos do evangelho, homens bastante assim, vibrantes e bastante comprometidos com a pregação do evangelho, e por isso foram silenciados. Porque como eles não se curvavam, como eles não retrocediam, como eles não negavam a Cristo, o Império Romano matava. Por isso, nós vamos ler um texto, é o primeiro texto que nós lemos desde que nós começamos o Ligados na Palavra, que não é um texto da Bíblia. Nós vamos ler um texto escrito por um historiador eclesiástico chamado Eusébio. Sobre esse período ele diz assim: vimos com os nossos próprios olhos as casas de oração serem totalmente destruídas e as sagradas e divinas escrituras serem condenadas às chamas. Observamos enormes multidões sendo decapitadas ou torturadas pelo fogo. E as espadas assassinas chegaram a perder o fio. Os próprios verdugos, os carrascos, se cansaram e tinham que ser substituídos por outros. A matança foi, se Deus não intervisse, se Deus não tivesse atento a tudo isso, nós hoje com certeza não estaríamos aqui, porque o cristianismo não teria avançado. Porque esses dois homens, esses dois imperadores de Roma, se empenharam como instrumentos de Satanás, né? Obviamente que quem estava por trás era Satanás, talvez eles nem tivessem consciência disso. Através deles, Satanás quase conseguiu o intento de exterminar o cristianismo e o povo de Deus. E Deus então escreve para esse período dizendo o seguinte: conheço a tua tribulação, eu sei o que você está passando, eu estou vendo o teu sofrimento. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Como rico? Espiritualmente, né? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, quando Deus fala da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas que são sinagoga de Satanás, por exemplo, na morte de Policarpo, quem insistiu para que ele fosse morto foram os próprios judeus. Os próprios judeus promoveram a maneira dele ser. Eles insistiram tanto que não tinha outro jeito de matá-lo, e eles acabaram colocando fogo nele, em Policarpo. Por isso Deus está dizendo aqui, se dizem judeus, mas não são. Mas essa mensagem serve para nós também. Muitas vezes a gente se diz cristão, mas para Deus nós não somos. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, né? E nós muitas vezes nos dizemos cristãos
dentro dos nossos moldes, pelos nossos termos, mas não dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo nos ensina e espera de nós. E aqui Deus consola, ele diz, não tenha medo do que vocês vão sofrer. E ele alerta sobre uma tribulação de 10 dias, foi do ano 303 a 313, durante esses 10 anos, é que se intensificou a matança dos cristãos. Só não continuou porque Constantino assinou um decreto dizendo que era proibido matar cristãos. Mas aí Satanás também foi muito sutil, porque quando Constantino assinou esse decreto proibindo a matança de cristãos, a gratidão dos cristãos com Constantino foi muito grande, né? Ele se tornou assim uma pessoa respeitada, não adorada porque eram cristãos que adoravam o seu Deus, mas no período seguinte nós vamos ver Constantino como um instrumento de Satanás assinando o primeiro decreto dominical. Lá no ano 321, no terceiro período da história cristã, ele como instrumento, ele já começa a mudar oficialmente, legalmente, os ensinamentos de Jesus. E Deus diz aqui, não tenha medo, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso ele está dizendo para você e para mim. Deus requer fidelidade e lealdade a Ele mesmo diante da morte. Pode ser que, muito provavelmente, nós não vamos enfrentar, pelo menos nos nossos dias, uma perseguição tão feroz como esses cristãos desse período enfrentaram. Mas muitas vezes, diante da morte, a gente esmorece. Quando perde um ente querido, quando alguém da família está com uma doença terminal, muitas vezes nós questionamos o amor de Deus. Muitas vezes nós duvidamos que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, né? Como eu ouvi hoje de alguém dizendo o seguinte, eu ouvi uma história de uma pessoa que disse para outra, quando você ficar doente, não me peça para orar por você. Peça para o teu Deus, porque a você ele ouve e responde. Para mim não, para mim ele não está nem aí. Né? Então Deus está dizendo aqui que nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas que cada um de nós tem, você tem e eu tenho também muitas lutas. Mesmo diante das adversidades da nossa vida, mesmo diante das perdas de entes queridos, mesmo diante de situações tremendamente difíceis, Deus espera que você se mantenha unido e firme com Ele. E para esse período não tem recriminação, tem uma promessa. E essa promessa é extraordinária. Deus diz no verso 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus nos diz na Bíblia o seguinte, que todo aquele que crer nele, mesmo que morra, viverá. Né? Então ele está dizendo para nós, não tenha medo do que vem pela frente. Não tenha medo das dificuldades, das lutas, das provações, das tentações. Se você entregar tudo isso em minhas mãos, eu vou reverter essas dificuldades em bênçãos na tua vida. E especificamente para os que enfrentaram essa perseguição, Deus disse, se você tiver que morrer, não tem problema, você vai ressuscitar. Você não vai enfrentar o dano da segunda morte. Nós já vimos aqui, já estudamos sobre isso. O que é o dano da segunda morte? É a morte eterna, é a perdição eterna. Se você for fiel a Deus, diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, até mesmo diante da morte, você não vai enfrentar a morte eterna, você vai ter vida eterna. E aí nós vamos para o terceiro período da história cristã. Deus agora escreve para a igreja de Pérgamo. Como nós vemos aqui na tela, esse nome Pérgamo,
Pérgamo era uma cidade universitária, uma cidade com uma biblioteca muito famosa, que tinha 200.000 rolos, ou seja, 200.000 pergaminhos feitos de pilica. Daí vem o nome da cidade, Pérgamo, na antiguidade, a atual Bergama, na Turquia. E Pérgamo, nós vamos vendo, ao estudarmos essa questão das cartas, dos 7 selos, que vamos ver também, das 7 trombetas, nós vemos que quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais brecha dá para Satanás promover assim destruição quase que total. Nós vemos aqui o cristianismo afundando agora de uma tal maneira, o cristianismo se misturando, se amalgamando. É um termo difícil, mas que define muito bem o que aconteceu aqui. O cristianismo se amalgamando com o paganismo. Nesse local existia um templo, o templo de Zeus. Zeus é a figura grega correspondente a Satanás. Para os gregos, Zeus representa Satanás. Para os romanos, Júpiter é a figura de Satanás. E nesse templo de Zeus, lá era cultuada uma serpente viva. Lá era cultuado o deus Esculápio, que inclusive é símbolo da medicina, porque os gregos cultuavam esse deus como o deus Esculápio, o deus serpente, como sendo o deus da cura e da saúde. E aqui embaixo nós temos o altar de Zeus, o altar de Satanás, o trono de Satanás que ficava dentro desse templo. Ele foi escavado no final do século XIX, as peças foram mandadas para um museu na Alemanha, e lá eles reconstruíram o trono de Satanás, de que Deus vai falar na mensagem para essa igreja. Ele se apresenta para a igreja de Pérgamo, que abrange os períodos de 313 a 538. 313 por quê? Acabou a matança de cristãos. Agora Satanás vai tentar outra tática, ele vai usar outra estratégia. E por isso, Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo da seguinte maneira: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui Deus usa uma simbologia. O que é a espada afiada de 2 gumes? Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é como uma espada afiada, que ela reparte a medula, ela promove mudanças, né? Ele se apresenta dessa forma para essa fase do cristianismo, porque aqui estava surgindo, aqui estava sendo cultuado um outro Deus. Outros deuses pagãos que pregavam outro estilo de vida, outros ensinamentos. Então ele se apresenta como aquele que tem a verdade, como aquele que é eterno, como aquele que é imutável. E ele diz para essa igreja, no verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, Deus diz que Pérgamo era o lugar, era a cidade onde estava o trono de Satanás. Porque lá naquela cidade existiam templos pagãos, começaram a ser construídos, inclusive, templos de adoração aos imperadores romanos, mas um especificamente, o templo de Zeus, onde era, veja que interessante, nesse templo de Zeus, que foi destinado
ao deus Esculápio, que era o deus serpente. Ali uma serpente era adorada. E a serpente é símbolo de Satanás. A serpente e o dragão, nós vamos ver no Apocalipse, nos capítulos que estudarmos para frente, são símbolo de Satanás, representam a Satanás. Então Deus fala aqui, Deus destaca a fidelidade de uns poucos que não negaram a fé nele, e especialmente ele destaca Antipas. Aqui, em relação a Antipas, alguns dizem que Antipas era uma classe de pessoas fiéis a Deus. Outros dizem que Antipas era um ministro da Igreja de Deus e que pregava o evangelho de uma forma muito poderosa, muito destemida, apesar das advertências dos sacerdotes pagãos para que ele não fizesse isso. Ele continuava pregando e ele então foi levado para o templo de Ártemis, e lá ele foi colocado dentro de um touro feito de bronze, onde eles cozinhavam vivos os cristãos. E ali ele foi morto, né? Mas foi fiel até a morte. E com certeza, sendo Antipas essa pessoa, ou sendo Antipas do texto bíblico uma classe de pessoas, esses que forem fiéis até a morte e que foram fiéis até a morte, não passarão pelo dano da segunda morte. Não passarão pela tragédia, pela desgraça de não ter salvação. Terão vida eterna. E ele continua falando, aqui só mais uma ilustração em relação ao templo de Zeus, onde o deus Esculápio, que era uma serpente viva que era cultuada lá dentro, aqui Esculápio, né, o pai da medicina, tudo isso vem lá dos tempos antigos. E Deus diz assim, nos versos 14 e 15, para a igreja de Pérgamo: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Mais uma vez Deus fala dos nicolaítas, que eram uma classe de pessoas que acreditava que a fé e o amor por Deus os liberava da obediência. Quem ama, quem crê em Deus, não precisa guardar a lei de Deus. Era isso que eles pregavam. E Deus fala da doutrina de Balaão. Veja, vamos em frente para a gente entender melhor. Nesse período, do ano 313 a 538, a igreja é um período em que Constantino, as tribos bárbaras começarem a invadir o Império Romano, ele amedrontado com isso, ele sai de Roma e vai para o Oriente, para o Império Romano Oriental, e funda Constantinopla. Com isso, ele deixa vago o trono de Roma. E nesse período, quando Deus faz referência à doutrina de Balaão, que nós já vamos comentar sobre ela, Deus está descrevendo na realidade a união da igreja com o Estado. O que Satanás faz nesse período? Veja, no primeiro ele tentou contaminar a doutrina, mas os apóstolos estavam vivos ainda e não permitiram, mas mesmo assim ele já conseguiu poluir um pouquinho. No segundo e terceiro século, o que ele faz? Ele mata cristãos, só que não deu certo essa estratégia, porque quanto mais ele matava, mais pessoas se convertiam pelo testemunho daqueles que morriam, cantando e louvando o nome de Deus. No terceiro, do quarto até o sexto século em diante, o que Satanás faz? Ele traz o paganismo com toda a força para dentro da igreja.
ele faz com que o mundo entre com toda a força dentro da igreja, porque pela conversão de Constantino lá atrás, as pessoas eram convidadas a se tornar cristãs, porque agora o imperador de Roma se dizia cristão. E ele oferecia dinheiro, ele oferecia cargos no Estado, e assim pessoas sem nenhuma conversão, sem nenhuma transformação, vinham pessoas de todas as denominações, vinham pagãos, adoradores de todo tipo de Deus, se dizendo cristãos agora. E ele ainda une a igreja com o Estado. É no período de Pérgamo que acontece a transição de Roma pagã, Roma imperial, para Roma papal. E aí Apocalipse 17:8 nos diz o seguinte, que a grande cidade, ou melhor, a igreja, reina sobre os reis da terra. Pérgamo, em grego, significa casamento. Satanás promoveu o casamento da igreja com o Estado. As pessoas sem nenhum tipo de transformação, sem nenhuma santificação, sem nenhuma conversão, vinham para a igreja trazendo suas práticas pagãs. Por isso Deus, quando escreveu para a igreja de Pérgamo, fala da doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão, se você ler Números 22, você vai ver que Balaão foi um profeta de Deus, era um instrumento de Deus, e que foi seduzido por Balaque, um rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque ia guerrear com Israel nos dias subsequentes e ele queria que um profeta de Deus amaldiçoasse o povo de Israel. E Deus disse para Balaão, ai de você se você fizer isso. E Balaão, ele tentou dar um jeitinho de fazer a vontade de Balaque, porque Balaque estava oferecendo muito dinheiro para ele. Ele disse, olha, amaldiçoar eu não posso, mas eu vou dizer para você o que você pode fazer, para fazer com que Israel perca a batalha. Leve as mulheres de Moabe, que eram mulheres muito bonitas, e leve para o meio do povo de Israel. E foi isso que aconteceu. Os israelitas, os homens israelitas, se apaixonaram, se encantaram por essas mulheres, que eram mulheres pagãs, e dessa forma, Satanás enfraqueceu o povo de Israel, enfraqueceu o povo de Deus. Isso aconteceu no passado remoto. Lá é descrito em Números 22. Agora aqui Deus faz menção à doutrina de Balaão, porque Satanás estava agindo de novo da mesma maneira. Como ele não conseguia exterminar o cristianismo, o que ele estava fazendo? Estava trazendo pagãos para dentro da igreja cristã. De tal forma que a igreja, nessa época, se tornou num paganismo batizado. Todos os rituais, todos os cerimoniais do paganismo foi trazido para dentro da igreja cristã. Inclusive, o culto de adoração ao sol. No ano 321, Constantino assinou o primeiro decreto dizendo que as pessoas deveriam guardar o domingo como culto ao Deus Sol. E todas as práticas, todas as cerimônias, todas as vestimentas, as cores, as imagens usadas pelo paganismo foram trazidas para dentro da igreja cristã. E ali nós vamos ver esse estudo das 7 igrejas, ele é um pouquinho extenso, nós não vamos ver ele todo hoje. Na semana que vem nós vamos ver o fundo do poço da igreja cristã no próximo período, porque Satanás trouxe deuses pagãos, imagens pagãs, práticas pagãs para serem executadas dentro da igreja cristã, para serem praticadas, vividas dentro da igreja cristã. E aí
a promessa para os fiéis de Deus. Não sei se você está percebendo que, apesar de todo o problema, de cada período, em cada igreja, Deus tem um remanescente fiel. Deus tem o seu povo leal, seu povo fiel a Ele até a morte. E para esses vem a promessa. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha a promessa que Deus faz para você e para mim. Quem são os vitoriosos? Aqueles que se deixam levar pelo Espírito Santo. Aqueles que entendem que são templos vivos, que o Espírito Santo precisa habitar em mim, habitar em você, precisa assumir o controle da nossa vida, para que nós possamos estar entre aqueles que vão receber o maná escondido. João 16, versos 31 a 35, nos dito que o maná escondido é Jesus. Jesus é o pão da vida. E ele promete nos dar uma pedrinha branca. Nos julgamentos gregos, quando a pessoa era considerada inocente, era declarada inocente pelo corpo de jurados, era mostrada uma pedrinha branca. E o contrário, né, quando ela era condenada, uma pedrinha preta. E aqui ele diz que ele vai nos dar uma pedrinha branca, porque Jesus, o nosso juiz, se nós dermos ouvidos ao que o Espírito Santo está nos mostrando, através desse estudo, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus ao longo de cada dia da nossa vida, nós receberemos essa pedrinha branca, simbolizando a nossa inocência diante de Deus, porque nós vencemos a Satanás, o pecado e o nosso eu, a nossa inclinação natural. E sobre essa pedrinha, isso é mais lindo ainda, sobre essa pedrinha, Deus vai colocar um novo nome. Porque o nome que nós temos hoje é o nome do nosso caráter pecaminoso. E nas culturas não ocidentais, nas culturas do Oriente, é muito comum, ainda é comum, darem nomes para as pessoas de acordo com o caráter, com a personalidade ou com algum acontecimento da sua vida. E na Bíblia isso aconteceu muito. Nós vemos Deus trocando nomes, né? Simão, Pedro, Saulo, Paulo, enfim, vários personagens da Bíblia, Abraão, Deus trocou o nome quando houve mudança de vida. E Ele está nos falando aqui de um novo nome como recompensa pela nossa lealdade, pela nossa fidelidade, entrega e consagração a Ele. E Ele diz que Ele vai mudar o nosso nome, só que ninguém vai entender o sentido desse nome, a não ser aquele que o recebe. Por quê? Porque só você sabe o quanto as lutas que você tem enfrentado para você se manter fiel a Deus. Só você sabe das dificuldades, das investidas de Satanás, das tentações, né? Só você sabe da tua experiência com Deus. Jesus trabalha de forma particular. Ele é um Deus pessoal. Ele trabalha com cada um de nós de uma forma toda especial. Ele conhece você, ele me conhece. Ele sabe como o Evangelho, como essa mensagem de esperança pode atingir você. Quais são os métodos, que meios ele tem que usar para nos chamar para Ele. Só você sabe da tua experiência com Deus. Só eu sei da minha experiência com Deus. Por isso esse nome vai ser tão especial. Esse nome vai ser colocado sobre todo aquele que der ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Deus tem repetido tanto para nós. Deus tem insistido tanto conosco.
Deus tem nos falado tanto, Ele fala conosco de diferentes maneiras, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através da natureza, através de pessoas que Ele coloca em contato conosco. Ele manda mensagens para nós. Ele tem se dedicado, Ele tem se preocupado com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar e com a nossa salvação. Que para a honra e glória desse Deus, e para a tua felicidade e para a tua salvação, todo esse empenho, toda essa preocupação de Deus não seja em vão na nossa vida. Que para a honra e glória de Deus e para a nossa felicidade e nossa salvação, o sacrifício de Jesus lá na cruz não tenha sido em vão. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue trabalhando insistentemente com cada um de nós, e na semana que vem, no próximo estudo, nós vamos estudar os demais períodos. Vamos começar do período de Tiatira, que vai de 538 a 1517. Semana que vem a gente se encontra outra vez, se Deus quiser, e provavelmente Ele quer, porque o nosso propósito aqui é ouvir o que Ele tem para nos dizer, é nos deixar guiarmos pelo Espírito Santo, é nos deixarmos guiar por esse Deus de amor, para que nós possamos estar entre os vitoriosos, nos alimentarmos do maná escondido que é Jesus, esse Jesus maravilhoso, e recebermos um novo nome que vai definir muito bem a sua e a minha experiência com Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Senhor, cada vez ficamos mais maravilhados, Senhor, com o Teu cuidado conosco, com os detalhes, com as advertências, mesmo quando Tu repreendes para a nossa salvação. Tu mesmo dizes que Tu repreendes e disciplinas a todos aqueles a quem Tu amas. E nós Te amamos, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, limitados, mas estamos aqui na Tua presença, Senhor, clamando a Ti em nome de Jesus, para que Tu nos ajudes, Senhor, a sermos fiéis a Ti até a morte, Senhor, para que possamos nos alimentar da árvore da vida, Senhor, para que não tenhamos que passar pelo dano da segunda morte e para recebermos um novo nome, Senhor, que é símbolo da nossa intimidade contigo, Senhor, porque só Tu e cada um de nós sabe das suas lutas, das suas dificuldades, mas também do Teu poder, do Teu amor e da Tua promessa de que nós podemos todas as coisas através de Cristo Jesus. Pai Santo, que possamos crescer em graça, em sabedoria e santidade a cada dia da nossa vida, para que o Teu caráter, Senhor, a Tua imagem e a Tua semelhança possam ser reproduzidos na vida de cada um de nós, que aqui estamos, Senhor, através dessa oração, diante do Teu trono de graça. Nos entregamos completamente em Tuas mãos, para que a tua vontade e a Tua palavra sejam soberanas na nossa vida. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, nos protege, nos faz sentir a Tua presença, a Tua paz, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Aguardamos você na próxima semana, quando vamos dar continuidade ao estudo que começamos hoje. Você pode se adiantar e ler o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Ali estão as mensagens de Deus para você e para mim. Desse Deus que nos ama, que nos protege, que nos livra e que nos salva. Fique na paz de Jesus. Até semana que vem. Ligados na Palavra Profecias.